Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui. Eu peço desculpas antes de qualquer coisa, porque eu prometi que esse vídeo sairia na última quinta-feira, não pôde porque eu estava muito corrido de agenda, mas essa semana agora as coisas deram uma tranquilizada. Vamos gravar algumas coisas aqui para o canal, devem sair acho que 3 vídeos nessa semana para compensar o tempo perdido. Antes de mais nada, por favor, eu sempre peço no final, mas agora eu vou pedir agora aqui também no comecinho também, vai aqui embaixo, já deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal para você não perder aqui os novos vídeos que acontecerem. Eu tô pensando já em algumas ideias para dar um direcionamento para alguns esportes específicos aqui no canal. São conteúdos que em vídeo ou são poucas pessoas que fazem, ou praticamente ninguém faz, então e são coisas que eu tenho familiaridade para falar, então eu acho que podemos ter aí algumas mudanças, assim como teve uma mudança aqui na minha parede. Essa lousa não estava aqui na semana passada, mas agora tá. É sempre bom você ter uma luzinha dessa aí para poder organizar suas datas e agendas e afins. Mas vamos ao que interessa nesse vídeo, pelo amor de Deus, que eu quero falar logo disso. Hoje o vídeo é sobre hóquei, é sobre a National Hockey League, a NHL, que vou fazer um jabazinho aqui, você confere com exclusividade lá nos canais ESPN e Fox Sports. Vamos falar sobre a briga dos playoffs, porque faltam aí menos de 10 jogos para praticamente todas as equipes finalizarem a temporada regular. E uma coisa engraçada que está acontecendo em cada uma das divisões, Norte, Central, Leste e Oeste, é que das 4 vagas de playoffs disponíveis, nas 4 divisões, as 3 primeiras vagas parece que já estão praticamente asseguradas. A gente tem no leste Penguins, Islanders e Capitals. A gente tem no norte Edmonton, Winnipeg e Toronto. A gente tem no oeste Vegas, Minnesota e Colorado. E a gente tem na central Carolina, Tampa e Flórida. E de resto, a briga é livre e a briga continua pela 4ª vaga. E essa briga da 4ª vaga, ela é um pouco diferente em cada uma das divisões. Vamos começar pela divisão oeste, onde a briga é um pouco mais cheia. São 4 equipes brigando por uma vaga. O St. Louis Blues, que hoje na data que eu estou gravando esse vídeo está na frente com 48 pontos na 4ª colocação. O Arizona Coyotes é o 5º, o San Jose Sharks é o 6º e o Los Angeles Kings é o 7º. O Blues com 48, o Arizona com 47, Sharks 43 e Kings 42. Numa média, eu acho que faltam aí uns 8 jogos para cada equipe finalizar a temporada regular. Vamos lembrar que com a vitória no tempo regulamentar, a equipe vencedora leva 2 pontos, a equipe perdedora não leva nenhum ponto. Então vamos pegar como base os jogos terminando no tempo regulamentar. Mas a gente sabe que a prorrogação é um risco que sempre pode acontecer. O St. Louis Blues ainda vai enfrentar na temporada 5 vezes o Minnesota Wild. Tem jogos a menos? Tem. Mas enfrentar o Minnesota Wild 5 vezes pode ser um fator que pode animar as equipes mais de baixo. Além disso, vai ter 2 confrontos contra o Anaheim Ducks, que é o último colocado da divisão. O confronto contra o último colocado tem que ser aproveitado. E dos concorrentes diretos pela vaga, só vai enfrentar uma vez o Los Angeles Kings. Ou seja, eu enxergo a tabela de St. Louis um pouco mais complicada por conta de enfrentar 5 vezes um time que está praticamente classificado para os playoffs. O Arizona Coyotes, dessa turma toda, é quem tem mais jogos disputados, são 49. E desses 49, são 47 pontos conquistados, lembrando que St. Louis está na frente com jogos a menos. E aí o Arizona até o fim da temporada vai enfrentar 3 vezes o San Jose Sharks, que é adversário direto pela vaga, e vai enfrentar 2 vezes o Los Angeles Kings. Ou seja, em 8 jogos, 7 jogos que tem para finalizar a temporada, vão ter muitos confrontos diretos. E de times que estão abaixo de Arizona na tabela, ou seja, os Coyotes têm que aproveitar. O Sharks vem na 6ª colocação com 43 pontos. Vai enfrentar 2 vezes o Arizona Coyotes, 2 vezes não, né? 3 vezes o Arizona Coyotes. Então tem que aproveitar esses duelos diretos, visto que está atrás na tabela, com um joguinho a menos. Só que o problema para San José é que eles vão enfrentar o Colorado Avalanche 4 vezes. E o Avalanche é uma das melhores equipes da NHL se a gente for considerar as 2 primeiras linhas, principalmente porque tem Nathan MacKinnon e Mikko Rantanen na frente. Então é um problema gigantesco. E o Los Angeles Kings, lembrando que Blues e Kings têm 3 jogos a menos comparado com o Sharks e Arizona, o Los Angeles Kings, que está em 7º com 42 pontos, como eu falei, 3 jogos a menos, o que representaria 6 pontos vencendo em tempo regulamentar, iria para 48 e empataria com o St. Louis, vai enfrentar 3 vezes o Anaheim Ducks,
3 vezes o último colocado, tem que aproveitar. E de confrontos diretos, vai enfrentar 2 vezes o Arizona Coyotes e 1 vez o St. Louis Blues. Esse duelo contra o Blues é o confronto-chave, tem que aproveitar. Agora a gente sai do Oeste. Mas eu vou deixar o meu palpite, né? Eu creio que a vaga tá entre Blues e Kings, e eu acho que o Blues tem uma possibilidade muito melhor, vem de um momento interessante, ganhou de Vegas, ganhou de Colorado por 4-1, então eu acho que o momento dos Blues é melhor, mas o Kings vai dar uma dificultada nisso. Agora a gente vai para a divisão central, onde são apenas 3 equipes, mas dessas 3 equipes, uma tá correndo muito por fora, a briga tá mais centrada entre 2 times. O Nashville Predators, que fez um péssimo começo de temporada, mas se recuperou, hoje é o atual 4º colocado, com 50 jogos disputados, 56 pontos. O Dallas Stars, que foi o primeiro time da temporada desse ano que teve surto de Covid, tanto que não começou junto com todo mundo a temporada, tem 54 pontos e 48 jogos. E o Chicago Blackhawks tem mais jogos do que todo mundo aí que tá à frente e tem 49 pontos. E para piorar, o Chicago Blackhawks, que é essa equipe que está correndo por fora, enfrenta 2 vezes o Dallas Stars, que vem num bom momento. Então eu acho que Chicago está praticamente fora desse páreo. E olha que Chicago fez um baita começo de temporada, chegou a ameaçar brigar pela liderança da divisão junto com Carolina, Tampa e Flórida, mas no fim acabou decaindo e hoje está nessa 6ª colocação e o azar de ter jogos a mais. O Dallas Stars enfrenta mais uma vez o Nashville Predators e enfrenta 2 vezes o Chicago. Tem que aproveitar esses duelos contra Chicago, aproveitando que o adversário está em decadência técnica. E esse duelo contra Nashville é praticamente uma final antecipada, pensando em série de playoff. E aí que eu acho que o Nashville Predators tem muita chance nessa divisão sim. Por quê? Mesmo que tenha jogos a mais, 2 jogos a mais comparados com Dallas, e se Dallas ganhar esses 2 jogos a menos, passa 2 pontos na tabela. Analisando aqui a tabela, eles enfrentam mais uma vez o Dallas Stars, tem que aproveitar esse duelo, obviamente, assim como o Dallas também tem que aproveitar. Mas o que dá vantagem para Nashville é que eles enfrentam 3 vezes o Columbus Blue Jackets, que é o atual último colocado. Então Nashville está numa situação um pouco mais confortável. Agora a gente vai avançar e vai para a divisão norte. No norte a gente tem o Montreal Canadiens com 51 pontos e 47 jogos. O Calgary Flames é o 5º colocado com 48 pontos e 48 jogos, e o Vancouver Canucks é o 6º com 41 pontos, mais 42 jogos. O Vancouver foi a última equipe que passou aí por um surto de Covid, surto esse, aliás, provocado pela variante brasileira da Covid, né? Não significa que um brasileiro foi para lá, né? A variante surgiu primeiro no Brasil, por isso leva a alcunha de variante brasileira. E essa é uma briga que eu acho que Vancouver tem uma boa chance, mas Vancouver, cara, repito, eu tô gravando esse vídeo hoje, que dia é hoje? Deixa eu ver aqui no computador. Deixa eu ver. O computador não quer acender, muito obrigado, então não sei, não lembro direito que dia é hoje, acho que hoje é dia 27, se eu não me engano, da data que eu tô gravando aqui. E na noite do dia anterior, que eu creio que seja o dia 26, o Vancouver Canucks disputou um desses jogos a menos, perdendo pro Ottawa Senators, que é o atual último colocado. Eu falei, né, que o Ottawa só tem uma missão na temporada, que é cometer crimes. Mas esses crimes estão passando um pouco do ponto. O Ottawa tá me agradando bastante. Mas vai ficar na última colocação mesmo. Montreal tá com 47 jogos, enfrenta 2 vezes o Ottawa Senators, ou seja, 2 vitórias que têm que ser automáticas. O Calgary Flames tem um jogo a mais do que Montreal, enfrenta uma vez Ottawa, mas enfrenta 4 vezes o Vancouver Canucks. Então são 4 finais aí para as 2 equipes. Enquanto o Vancouver Canucks tem aí mais 13 jogos para disputar e 6 jogos a menos comparado com o Calgary, que dentre essas 3 equipes é quem tem mais jogos disputados. E desses 13 jogos, como eu falei, são 4 contra o Calgary Flames, que tem que ser aproveitado, só que aí os outros 8 jogos que tem para disputar são contra os 3 líderes de divisão. Vai disputar jogos contra Toronto, contra Edmonton e contra Winnipeg. E os jogos contra Edmonton eu tô bem receoso, porque a gente vai falar disso daqui a pouco, o Connor McDavid tá batendo a porta dos 100 pontos. Então ele quer buscar esse recorde, ele tem uma motivação para jogar. Por mais que Edmonton esteja com um pé nos playoffs, ele vai querer buscar os 100 pontos na temporada, Draisaitl vai querer ajudar. Aliás, o Draisaitl se tornou ontem à noite, ou essa semana ainda, o maior pontuador alemão da história da liga. São já quase 500 pontos, 488 se eu não me engano. Então o Vancouver Canucks tem a missão mais difícil, só que tem um caminho mais viável.
e eu acho que nesse momento o Montreal Canadiens tem uma ótima vantagem. E no leste, a briga tá só entre duas equipes pela quarta vaga. O Boston Bruins, que tá com 47 jogos e 60 pontos, e o New York Rangers, que está com 49 jogos e 56 pontos. São 4 pontos de vantagem para a equipe de Boston. Boston tem uma tabela que favorece muito mais. E o New York Rangers só resume uma coisa: deu azar. Deu azar pelo péssimo começo de temporada. O Mika Zibanejad demorou a ter um bom rendimento. Só o primeiro par de defesa estava jogando bem. Lafreniere parecia que era um jogador mequetrefe, não estava justificando-se a primeira escolha. Capocaco demorou para engrenar. O Panarin teve problemas pessoais para resolver na Rússia. E só depois que o Panarin voltou da Rússia que o Rangers começou essa espécie de run the table. Só que foi tarde demais. Isso porque o New York Rangers ainda tem 6 jogos para disputar, sendo 2 deles contra Boston, que são duelos diretos, então pode empatar na pontuação, mas os outros 4 são contra 2 dos líderes de divisão. Se não me engano, acho que é contra Islanders e Capitals. Enquanto o Boston ainda vai disputar mais 8 jogos, né, porque tem 2 a menos, e vai enfrentar 2 vezes o New York Rangers, né, como eu já falei, e vai enfrentar ainda, dentro desses 8 jogos, vai enfrentar em 4 deles, 2 vezes Buffalo e 2 vezes New Jersey. Ou seja, vai enfrentar os 2 últimos colocados da divisão, ou seja, o caminho para Boston é mais fácil. Não só porque está na frente, mas porque tem jogos a menos e tem uma tabela que favorece muito mais. Então eu acredito que o Boston deva se classificar. Portanto, no leste eu acredito que vai o Boston, no norte eu acredito que vai Montreal, na central eu acredito que vá o Nashville Predators e no oeste eu acredito que vá o St. Louis Blues. E só um pequeno parênteses antes da gente fechar o vídeo, falar sobre Connor McDavid, que tá, como eu falei, batendo a porta dos 100 pontos. Ele já tá com 81 pontos na temporada, é uma média de quase 2 pontos por jogo. Já alcançou 3 hat-tricks no ano, e desses 3 hat-tricks no ano, 9 deles foram em... Aliás, desses 3 hat-tricks, isso forma 10 na carreira dele. Desses 10, 9 foram em tempo regulamentar. O cara é um fenômeno. E como eu falei, a média dele, né? Quase 2 pontos por jogo. Ele e o Draisaitl juntos são um perigo. E outra coisa também que aconteceu na liga, e que merece um pequeno destaque, é o Patrick Marleau, né? Patrick Marleau, que chegou à marca de 1.768 jogos, superou o Gordie Howe, que tinha 1.767, essa marca era de 1962. 59 anos depois, a marca foi batida pelo Patrick Marleau, que foi a segunda escolha geral do draft de 1997, tem ao todo na carreira 1.188 pontos, sendo 562 gols exatamente, e 626 assistências, e nunca ganhou uma Stanley Cup, já chegou em finais, mas nunca ganhou uma Stanley Cup. O máximo que ele conseguiu foi um bicampeonato olímpico com a seleção do Canadá em 2010 e 2014. Então é isso, gente. Mais uma vez reforçando, like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seus comentários também. Quem você acredita que vão ser os classificados para os playoffs da Stanley Cup, né, as quartas vagas das divisões? Quem você acredita? Vou repetir meus palpites. Boston, Montreal, Nashville e St. Louis. Fala pra mim aí o que você acha, beleza? A gente se vê numa próxima para falar tanto de NHL quanto de qualquer outra coisa. Afinal, o canal aqui é bem-vindo para todos os esportes. Como eu falei, vou dar um direcionamentozinho melhor e aí a gente vai se falando, beleza? Falou!